Fala pessoal, vamos resolver essa questão do TEC de 2019. Né? Com referência aos fatores de risco para morte súbita, é incorreto afirmar que. Vai lá e marca o incorreto para você não perder questão de bobeira. Ele quer a afirmativa incorreta. Nesse tipo de questão, onde tem um monte de frase, né? Não fica muito apegado assim, caraca, eu não sei aquela informação, não sei aquela informação. Foca no que você sabe. Você vai surgir alguma informação esdrúxula que você vai conseguir cortar aquela alternativa, né? Então vamos lá. A cardiomiopatia hipertrófica, quando é do tipo não obstrutiva, não constitui marcador de risco para morte súbita. É só a obstrutiva que faz risco para morte súbita? Já ouviu falar nisso? É só a obstrutiva? A obstrutiva ela é pior, ela acaba gerando mais sintomas, gera mais IC, mas é só o paciente com hipertrófica obstrutiva que morre subitamente? Trouxe aqui uma figurinha aqui sobre quais são os fatores de risco para morte súbita no paciente com cardiopatia hipertrófica, aquele paciente que faz arritmia ventricular sustentada. Então, para isso, não precisa necessariamente ter obstrução, história familiar de morte súbita, síncope inexplicada que provavelmente foi de origem arrítmica, TVNS no Holter, hipertrofia importante, realmente, aí esse critério aqui provavelmente ele fala a favor de uma cardiopatia obstrutiva, porque quando eu tenho um septo maior do que 30 milímetros, lembrando que a hipertrófica pode ser de qualquer parede, não necessariamente no septo. Então a obstrutiva, ela só vai ter quando tiver um septo muito grande, né? Aneurisma apical, uma miocardiopatia hipertrófica em estágio final com fração de ejeção reduzida ou uma ressonância cardíaca com muito realce tardio. Lembrando que realce tardio é um sinal indireto de fibrose, morte celular, tá bom? Então, quando tem muito realce tardio no infarto, quer dizer o quê? Morte celular, existe fibrose. Então, realce tardio é igual a fibrose na ressonância cardíaca. Guarda sim, tá bom? Claro que existe um substrato fisiopatológico maior do que isso, mas essa informação que você precisa guardar para a prova do TEC. Então, essa afirmativa está incorreta, né? Logo, a A está incorreta, né? Vamos analisar as outras. Então, a princípio, já deixa o dedo guardado nessa aí para marcar essa como resposta. A. B. A incidência de mortes súbitas em criança abaixo de 1 ano é similar à incidência em adultos de meia idade ou mais velhos. Não faço a mínima ideia. Então, essa alternativa eu ignoro. Tem uma alternativa melhor do que essa ali, eu ignoro. Eu não sei se a incidência de morte súbita em criança de abaixo de 1 ano deve ser muito raro, né? Incidência de morte súbita em criança abaixo de 1 ano, né? É similar à incidência de adultos de meia idade ou velhos. Esquisito, nem imaginaria que pessoas, adultos de meia idade e mais velhos, tivessem uma incidência maior, né? Mas a A está muito incorreta, então vou ignorar essa alternativa B. É assim que se faz prova. C. A síndrome do QT longo congênito é um contribuinte genético para o risco de morte súbita. Isso aí é verdade, né? Lembrando que a síndrome do QT longo congênito é aquela síndrome que é congênita, obviamente, né? O paciente que ele pode evoluir com risco de evolução para torsade epoar. Qualquer QT longo pode fazer torsade epoar, tá bom? Ou congênito ou adquirido, tá? Então o paciente tem risco de morte súbita sim. Doença coronária é a principal base estrutural para o risco de morte súbita. Perfeito. Acima de 35 anos, disparado, a principal causa de morte súbita é doença arterial coronariana. Disparado, disparado. Tá bom? Até os 35 anos, a causa mais comum é cardiopatia hipertrófica, causas congênitas, né? Mas acima de 35 anos, disparado. E a morte súbita cardíaca pode ser a primeira manifestação de doença coronária em até metade dos casos. Perfeito, é isso mesmo. Às vezes tem um paciente que a primeira manifestação de doença, pum, morreu e já era, não consegue nem chegar no hospital. Então a alternativa a ela tá boa também. Então aquela que a gente fica em dúvida é a letra A e B. Qual é a informação que você tem que está incorreta? É a A. Então é a A que você vai marcar, que é a resposta correta dessa questão. Tranquilo? Um abraço.